Salve, salve, galera bonita aí que tá vendo nesse momento a nossa aula. Vamos aprofundar um pouquinho mais na história. Vamos estudar hoje um dos temas mais importantes para a gente entender quem somos hoje, o que pensamos, como pensamos. Muitas coisas que temos hoje vieram dos gregos. E é esse o nosso tema dessa série de aulas que nós vamos ter agora. A Grécia Antiga, ou o mundo grego. É fundamental para a gente compreender muitas coisas que nós temos hoje, como democracia, como filosofia, valores de beleza, estética e assim por diante. Até agora a gente estudou um período que a gente chama de Antiguidade Oriental. A gente pegou lá a Mesopotâmia, pegamos os fenícios, persas, China, Índia, entre outros povos. Agora a gente vai ver uma coisa que a gente chama de Antiguidade Clássica. Basicamente dois povos, Grécia e Roma. Vamos começar pela Grécia, tá? Começando principalmente ali, onde que eles surgiram? Como que eles surgiram? Como era o local que eles viviam? Acompanhe comigo, vamos ver esse primeiro momento que a gente chama de período pré-homérico, que é o início, o comecinho aí dos gregos. Bons estudos, meus queridos. Falando então do mundo grego, deixando bem claro para vocês que a gente não estuda a Grécia, mas a Grécia antiga. A Grécia que tem hoje pouco tem a ver com aquela Grécia da antiguidade, como nós vamos estudar agora. Então, vamos ficar atento nisso. É o mundo grego ou Grécia antiga. Bem, vamos pensar um pouquinho nessa palavra, eu gosto muito dela, legado. Legado é tudo que nós temos hoje que veio do passado, é o que nos deixam. E os gregos nos deixaram muitas coisas. Noções de democracia, valores de beleza que nós temos hoje vêm dos gregos. Nossos valores de beleza não são os da cultura oriental, e sim do que os gregos pensavam. A própria filosofia, o questionamento das coisas do mundo não são hoje uma explicação mitológica, mas um pensamento lógico que os gregos nos deixaram. A própria noção de esporte, como as Olimpíadas, foram os gregos que criaram. E o teatro, a arte, o ato de encenar a vida também é fruto dos gregos. Dá uma olhadinha, vamos fazer um tour bem rápido aqui pela Grécia. Hoje, olha só. Percebam a geografia. Um lugar muito bonito. Olha essas águas. Praias. Já começamos a entender um pouquinho. Território, mar. Olha só, a cidade alta. Olha um templo aqui. Ah, professor, eu lembro da Grécia quando fala dos deuses. Já vamos começar a falar disso já já. Olha só. Um local muito bonito, muito visitado. Ou seja, o berço da civilização ocidental. Bem, para a gente falar de Grécia, então, nós vamos começar pelo período que a gente chama de pré-homérico. Homérico teria sido um pensador, um escritor, pelo qual os historiadores se baseiam as suas obras históricas, né, através dos livros de Homero. Então, antes desse personagem escrever os seus livros, os seus poemas, a gente vai entender que tudo teria começado por aqui, a ilha de Creta. Pelo que os historiadores consideram, Creta era um local que dominava toda essa região. E aí, a partir de conflitos com essa região onde estariam os gregos, eles passaram a vencer o comandante de Creta e a partir daí começou a desenvolver a sua história. Bem, a partir desse momento, nós vamos perceber que cada região vai se desenvolver, cada um com suas características. Na verdade, o que nós chamamos hoje de Grécia, que é essa parte aqui, ela não era visto na época, como eu disse para vocês. A visão de Grécia era uma coisa muito recente. Na época, cada povo de cada uma dessas regiões se sentia pertencente ao seu local e não a um todo. O que unia então esses povos? A mesma língua, uma religião bem parecida, costumes
em alguns casos também próximos. Esse local, especificamente, eles chamavam de Hélade. O que hoje chamamos de Grécia, eles chamavam de Hélade. E os seus habitantes, helenos. As habitantes, helenas. Quem vai trazer esse nome de gregos e Grécia são os romanos mais para frente. Bem, só que essa Hélade, ela vai formar-se a partir de várias pequenas cidades independentes. Vejam, dá uma olhadinha aqui. Essas cidades que eu estou apontando para vocês aqui, olha. Cada uma delas vai formar uma cultura própria, um jeito próprio de viver. Cada um dentro das suas particularidades. Vejam, temos uma Grécia continental, temos uma Grécia peninsular, temos uma Grécia insular, que no caso é uma ilha, temos uma Grécia oriental, ou seja, cada uma delas tem uma característica. Cada uma delas tem o seu modo de viver. E eles não formaram um império, e sim formaram cidades independentes. Agora, por quê? Por que que eles não se uniram e não formaram um império? Por que que essas cidades acabaram indo para outros lugares e formando territórios tão diferentes, apesar de ter a mesma cultura, a mesma língua, os mesmos deuses? Bem, a explicação para isso está aqui. Primeiro, o solo. Não é um solo bom. Vejam, percebam, é um solo mais seco. É um solo onde que a agricultura não é o forte. Então, se você não tem um solo apropriado, você tem que buscar em outros lugares. Por isso que eles se expandiram para tantos lugares diferentes. Então, solo não muito bom para a agricultura. Outro detalhe interessante é o fato deles terem relevos muito montanhosos. Então percebam aqui, a própria geografia não ajudou os gregos a se unificarem. Então cada um ficava num canto e formou as suas próprias terras, as suas próprias culturas, suas próprias cidades. Ou seja, a dificuldade da geografia fez com que eles não se unissem. E um outro detalhe muito interessante é essa forte vocação para o mar. De um lado eles têm montanhas, não dá para expandir. Do outro lado eles têm esse mar belíssimo. Ou seja, consequência disso, vamos para o mar. E isso fez com que eles fossem se espalhando pelas diversas regiões. Percebam que a Grécia é um conjunto de ilhas também. Então, isso favoreceu o fato deles não ficarem apenas na parte do continente e se expandirem para outros lugares. Essa parte é importante. Não houve uma união territorial do povo grego. Havia sim os gregos, ou os helenos, como a gente viu, mas não havia um país Grécia. E viviam, na verdade, várias Grécias pequenininhas, cada um nos seus territórios. Bem, esse foi o início da ocupação, a partir da ilha de Creta, onde houve alguns confrontos, alguns conflitos, e eles foram se espalhando. Mas a Grécia foi crescendo. A Hélade, como eles diziam, foi crescendo. E foram se espalhando. Mas os historiadores não tinham muitos documentos para entender a época. É aí que entra um personagem importante chamado Homero, que escreveu 2 livros, a Ilíada e a Odisseia. Esses 2 livros que retratam as expansões marítimas dos gregos e a famosa Guerra de Troia, uma lenda, mas com algum cunho de história, vai mudar a história dos gregos. Acompanhe comigo aí o período homérico. Período homérico. Como eu disse para vocês, os historiadores trabalham com fontes históricas e na falta delas, os historiadores têm que buscar outras maneiras de tentar entender o passado. E aí que entra o período deste poeta homérico. Há uma certa dúvida se Homero realmente existiu ou não, mas isso não vem ao caso nesse momento para nós. O interessante é que tem 2 poemas, chamado Ilíada, que conta a famosa Guerra de Troia, e a Odisseia, que conta a história de Ulisses, que retorna ao reino de Ítaca, depois da Guerra de Troia.
Bem, esses dois poemas aqui, esses dois fatos, apesar de míticos, ajudou os historiadores a entender um pouquinho os conflitos da época, as lutas e as guerras, e ao mesmo tempo as navegações e as descobertas por novos lugares. Para quem não conhece a Ilíada e a Odisseia, acompanhe comigo aqui esse videozinho. A Grécia Antiga, primeira parte. A beleza bom, é linda. Mas o que é beleza? O que é que atrai o nosso olhar para algo que é belo? Essa foi uma pergunta à qual os gregos antigos dedicaram muito tempo, estudo e trabalho. Os antigos gregos acreditavam que uma vez que os seres humanos são os únicos seres vivos capazes de apreciar a beleza e os únicos capazes de criá-la, então a beleza pode ser encontrada dentro de nós e criada por nós. Além da habilidade de criar beleza, os seres humanos também podiam criar virtudes. A virtude é uma capacidade especificamente humana e consiste em querer alcançar a perfeição em cada aspecto da vida. Ou seja, os seres humanos deviam cultivar a beleza e a virtude, e essa era uma ideia muito profunda. Aliás, se há uma coisa que os antigos gregos fizeram bem, foi desenvolver grandes ideias. De fato, muitos dos princípios da sociedade moderna e o modo como o mundo é visto e pensado hoje foram influenciados por essas pessoas que viveram no Mar Egeu há 2.600 anos. A Ilíada e a Odisseia. Existem duas histórias muito importantes que contêm a essência do espírito grego. Tcharam! A Ilíada e a Odisseia. Assim como alguns filmes ou livros são hoje muito populares, na Grécia Antiga, estas foram as histórias que todos contavam. Eram histórias épicas, com antigos guerreiros que usavam armaduras reluzentes e capacetes de bronze decorados com crinas de cavalo. Eles lutavam bravamente uns contra os outros pelo amor de uma bela dama. Obrigado, obrigado. Eu sou Homero e não só criei as maiores histórias do meu tempo, mas também escrevi muitos poemas. Eu não sou demais. A Ilíada narra a história de uma famosa guerra, a Guerra de Troia. Ela durou 10 anos e começou com um concurso de beleza. Acontece que Paris, príncipe de Troia, foi nomeado um dos jurados para eleger a mais bela das deusas. Afrodite, que era a deusa do amor, estava muito ansiosa para vencer e prometeu a Paris que se ela ganhasse, iria dar a ele o amor da mulher mais bela do mundo. Eu prometo a você a mais bonita do mundo, mas eu tenho que ganhar, tá? Como Afrodite ganhou, Paris se sentiu no direito de raptar Helena, a mais bela mulher da época. Mas o problema é que Helena era esposa de Menelau, um poderoso rei grego. Menelau ficou enfurecido e contou tudo a seu irmão, o poderosíssimo rei Agamenon, que ficou ainda mais irritado. Agamenon declarou guerra a Paris e aos troianos. Nessa guerra, heróis como Aquiles e Heitor tornaram-se figuras lendárias. Eles lutaram bravamente pela honra de seu povo e pela proteção de seus amigos. Outro herói que ficou famoso por conta da Guerra de Troia foi Ulisses. Ele era muito esperto e utilizava sua inteligência de uma forma muito especial. Foi ele que criou um incrível plano para vencer os troianos. Ulisses simulou uma retirada e deixou um enorme cavalo de madeira como presente junto às muralhas de Troia. Então, os ingênuos troianos levaram-no para dentro da cidade, e quando caiu a noite, os soldados gregos escondidos saíram de dentro do cavalo e tomaram Troia de surpresa. Assim terminou a guerra. Tudo graças a esse artifício inteligente de Ulisses, que deu a vitória aos gregos. Esta é a história da Ilíada e de como terminou a Guerra de Troia. Nossa próxima história é a Odisseia. Esse livro narra as aventuras de Ulisses, que demorou 10 anos para poder voltar à sua terra natal. Ulisses viveu aventuras incríveis. Lutou contra monstros marinhos, sereias sedutoras, gigantes de um olho só, bruxas malvadas e muitas outras peripécias.
Vamos voltar um pouco para falar de quem escreveu essas duas histórias que são a base de toda a literatura ocidental. Bem, acredita-se que foram narradas pela mesma pessoa, Homero, um poeta cego. Infelizmente, ainda sabemos muito pouco sobre esse misterioso trovador, mas ele continua influenciando nossa forma de contar histórias há milhares de anos. Pois bem, esse personagem ajudou muito nas visões mitológicas. Se hoje você tem filmes como Percy Jackson, como você tem tantos livrinhos e desenhos sobre mitologia, poxa, o Homero foi bastante responsável por isso, né, por essa difusão. Agora, é lógico, não dá para acreditar em seres mitológicos, não dá para acreditar que o cara levou um cavalão enorme lá e colocou no local, eles aceitaram. Por mais que a região de Troia realmente tivesse muitos cavalos mesmo, isso era uma coisa comum entre eles. Mas o que provavelmente ele quis fazer? De uma forma simplificada, ele quis mostrar essas lutas dos diversos povos, em especial os primeiros povos, jônios, aqueus e eólios. Guardem isso, é muito importante. Foram os primeiros povos que ocuparam. Até certa forma, eles viviam em uma certa harmonia aqui. Viviam da agricultura, comércio, navegação, e eles foram ocupando aos poucos esses territórios. Esses três povos. Acontece que surge aí um quarto povo, um povo que sabia mexer com metal, né? O povo da Hélade aqui, né? Os gregos, eles sabiam muito mexer com bronze, mas não sabiam como fazer a fundição do ferro. E esse povo, chamado de Dórios, né? O povo dórico, os Dórios chegaram chegando. E aí, gente, foi uma mudança radical. Eles eram nômades, eles tinham uma cultura de violência, eles tinham uma cultura de devastar os povos que eles viam pela frente, e eles foram atacando tudo. Gente, foi tão sério, tão sério, tão sério esse ataque desse povo aqui aos outros que viviam numa certa harmonia, que os dóricos conseguiram levar à decadência desse mundo grego. Houve um colapso, houve um problema muito sério, tanto no comércio como na cultura, que quase levou esses povos a desaparecerem. Eles foram obrigados a sair daqui e ir para outros lugares. Por conta disso, o fato dos povos que aqui viverem terem sido obrigados a ir para outros lugares vai levar o nome de diáspora. Primeira diáspora grega. Anotem. Diáspora significa fuga. Fuga, expansão. Olha, estão indo para outros lugares. E quando eles vão para outros lugares, eles também levam a ocupação desses outros lugares. Então veja que os gregos estão se expandindo. A primeira vez que isso aconteceu foi por conta dos ataques dos dórios. Importantíssima essa informação. Guardem aí com vocês. Os dórios conseguiram mudar uma estrutura cultural de harmonia desses povos que viviam já num certo combate de ocupação. A gente viu aí a Guerra de Troia, nos explica um pouco isso, apesar de um mitológico, como eu falei para vocês, né? A ocupação e a expansão pelos mares já era uma coisa comum por eles, como diz lá na Odisseia, também mitológico, mas explica esses fatores. E agora os gregos se expandem, se espalham para outros lugares, procurando melhores condições para viver, né? E eles vão ocupar várias regiões. Vão ocupar a parte do oriental, outras ilhas. O que eu quero que vocês entendam é que o pensamento grego começa a se expandir. É lógico, por conta de uma invasão que estava tendo de outros povos. Agora, essa expansão não vai fazer morrer essa ideia do que era o mundo grego. Pelo contrário, vai fazer com que eles se unam, se juntem e comecem a formar esse povo, essa ideia, essa identidade, mesmo que local, uma em cada região, do que eles vão entender como mundo grego. Vamos entender agora de que forma que essas ideias vão começar a surgir e os seus princípios também.
Uma vez que esses povos foram se refugiando para outros lugares, foram se expandindo por conta dessa primeira diáspora, eles acabaram fundando pequenas comunidades autossuficientes, ou seja, eles produziam tudo o que eles precisavam. Imagina aquelas comunidades rurais, onde que tudo que a pessoa precisa está ali, né? É um exemplo aqui simples que eles vão chamar na época de guenos, os guenos, né? Ou comunidades gentílicas. Esses guenos, eles vão ficar num determinado local, ali eles vão crescer e vão viver em locais distintos, diferentes, mas vão começar a se desenvolver. É lógico, tem um líder, o pater. Isso lembra paternal. É isso mesmo, paterno é a origem. E aí esse cara, ele vai ser o responsável por criar essa família. Só que é o seguinte, ele vai crescer, vai ter filhos, que vão ter filhos, que vão ter filhos, que vão ter os seus descendentes, e a gente vai perceber que esse simples gueno vai passar a crescer e ter várias famílias vivendo no local. Isso é muito comum em meios rurais, né? Tem a fazenda, que às vezes é do avô, aí tem um monte de filhos que vão morar próximos, é mais ou menos isso, forma uma comunidade gentílica. Essas comunidades gentílicas vão ter, geralmente, o mais velho como chefe, é o que a gente vai chamar de basileu. Esse mais velho, que é o pater aqui, tá? Só que agora ele já não é mais só dessa família, ele é o mais velho de todo esse conjunto aqui. Ele tem um poder político, judicial, religioso. Era comum eles terem, por exemplo, um altar com uma vela, onde essa vela era uma das funções dele, não deixar essa vela apagar, porque ela era um símbolo dos antigos, era um símbolo dos ancestrais que estava aguardando por aquela família. Muito simbólico, porém mostra a importância desse pater. Só que o tempo passa. E por volta de 800 a.C., aquela simples comunidadezinha gentílica cresce muito. Tem um aumento populacional. Só que tem um detalhe que você tem que se lembrar do começo da aula. Não tem terra para todo mundo. E aí vai causar um problema. Se não tem terra para todo mundo, quem que vai ficar com a melhor terra? Foi aí que eles começaram a discutir e ver o seguinte, não tem terra para todo mundo, então a terra vai ficar para quem? Vai ficar apenas para aqueles mais velhos, os filhos mais velhos dos paters. E os outros? Os outros vão ter uma outra profissão, vão trabalhar com outras coisas, mas as melhores terras vão ficar com os mais antigos, as famílias mais antigas e os mais velhos. Ixi, vai dar rolo, vai dar problema isso. Né? Porque já tem pouca terra. E a pouca terra que tem está nas mãos somente dos mais velhos, somente dos mais antigos. E aí, gente, nós teremos duas consequências. Um forte endividamento de uns, que vão trabalhar para eles e não vão conseguir produzir o suficiente para pagar as suas dívidas, causando assim uma desigualdade social. E por outro lado, outros vão falar, se aqui eu não consigo fazer nada, eu vou para outro lugar, eu vou procurar melhores terras. É aí que a gente vai perceber que o mundo grego que estava só aqui, eles vão se espalhar para outros lugares. Essa expansão para outros lugares, por não ter boas terras, já que as melhores terras estavam com os mais velhos, que eles chamavam de aristóis, né, eram os bem-nascidos, essa expansão para buscar melhores terras vai dar origem à segunda diáspora. Então o grego ele expandiu para outros lugares, buscando melhores terras? Sim. A primeira diáspora foi por causa dos dórios que invadiram. Eles ocuparam toda essa região aqui. Agora, vejam que se expandiu muito mais, porque eles não tinham terras boas. Gente, isso é tão importante para a gente entender essa segunda diáspora. Por quê? Porque as ideias dos gregos não vão ficar só aqui nessa região. Elas vão se expandir para todo o mar Mediterrâneo. É por isso que a história dos gregos influenciou toda essa região. Região essa que a gente vai chamar de Magna Grécia. Olha aqui, por exemplo, olha a Itália. Itália que vai depois ser tão poderosa. Quem fundou a Itália foram
os gregos. Tá? Esse fato deles estarem ocupando outros lugares, vai receber o nome de colonização grega. Muito importante para a gente entender aqui por que, as ideias dos gregos se expandiram tanto. Bem, depois disso, nós vamos ter início, então, com um período que a gente vai chamar de período arcaico, né? Ou período antigo. Por quê? Porque nós vamos perceber que, aos poucos, o fato de não ter terra suficiente para todo mundo vai causar um conflito por conta delas. Ou seja, antes era só uma família. Agora, nós temos diversas famílias aqui. Essas diversas famílias que estão vivendo vai dar origem à formação de um povo. Um povo com uma identidade. O que é povo em grego? Nós chamamos de demo. Demo. Povo em grego significa demo. Então vejam, aquelas pequenas famílias cresceram, ocuparam territórios e formaram os demos. Esses demos, que também com o passar do tempo vão crescer, vai vir gente de outros lugares, vão casar, vão se multiplicar aqui, vai dar origem ao que nós chamamos de cidades, estados ou polis, que são aquelas cidades, aqueles pontinhos que eu mostrei para vocês naquela hora. Ou seja, formam-se cidades independentes, que nós vamos chamar aqui de polis. Polis. Muito, muito importante mesmo essa parte. Ou seja, com os genos, né, ou melhor, os genos que vão formando as polis, as primeiras cidades independentes, eles vão se estruturar mais ou menos assim. Vejam, eles vão criar aqui geralmente vão ficar num lugar alto para eles terem visão e poderem se defender, e vão criar um muro para defender agora a cidade. Olha que curioso. Até agora, o que fazia era um muro para defender, geralmente, a residência de uma pessoa importante. Né? Agora não, eles se sentem uma cidade, todos têm uma mesma origem aqui. Eu posso ser melhor que você é melhor do que eu, mais rico, mas somos o mesmo povo. Então eles vão cercar a cidade para defender. Então nós teremos a parte mais alta, chamada de ágora, a parte mais baixa, onde eles discutiam, debatiam, chamado de ágora, a parte rural, vejam que ela está fora dos muros, e geralmente um porto, não são todas as cidades, né, mas muitos têm um porto aqui. Isso deu origem a isso aqui. Olha o Partenon, olha aquela visão de mundo grego que a gente geralmente vê. É bem essa ideia. É aquele geno que depois de aumentar vão se sentir um demo, ou seja, um povo que vai formar as cidades. Aqui é o exemplo de Atenas. Bem, com isso, nós vamos perceber que as cidades vão sempre ter esses formatos. Um local para poder cultuar, um local para poder se defender, um local para cultivar e assim por diante. E eles vão viver dentro de uma harmonia política, econômica, social dentro desses territórios. Ou seja, cria um sentimento muito, muito, muito forte de pertencimento àquele local. Né? Nós desta cidade somos atenienses. Nós dessa cidade somos tebanos, somos corintos, somos espartanos, ou seja, muito forte esse sentimento de que a origem começou aqui dentro. E óbvio, das principais e várias cidades que surgiram, a gente pode destacar duas. Esparta, fundada pelos dórios, lembra? Povo violento lá, né? E Atenas, que foi fundada pelos jônios, que já tem uma pegada um pouquinho diferente aqui. Várias e várias outras cidades vão surgir, mas os ideais e os pensamentos dessas duas serão referências para as cidades que veremos mais para frente. Concluindo então a formação e os primórdios, o início da formação dos gregos, a gente conclui com esse sentimento de pertencer a uma cidade, a uma polis.
a uma cidade-estado. Lembrando que é importante que eu tenho que saber aqui, que cidade-estado, polis, são cidades livres, independentes. Uma cidade não depende da outra, ela cria a própria lei, ela cria a própria regra, ela vai ter um Deus que vai defendê-los, né? Isso é muito importante, né? Cada cidade tem um Deus chave aqui, e isso vai fazer com que eles respeitem muito essas individualidades, essas particularidades de cada polis, de cada cidade-estado, tá bom? Valeu, era isso que eu queria passar para vocês, esse início do povo grego. Não percam os próximos capítulos nossos. Tchau, tchau, pessoal.